Cumprimento a todos os presentes e convido-os para fazermos a oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Adalton Lopes Abrantes, Amaro Oslan dos Reis, Arley Valadares Machado, Edson Fernandes Salles, Emílio Alves Braga, Elton Pérez Ferreira, João Henrique Zica da Rocha, José Carlos Pereira Santana, João Henrique Zica da Rocha, José Carlos Pereira Santana, Luiz Felipe Silva Andrade, Nerivaldo Alves de Miranda, Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Brasilândia de Minas, iniciando nosso trabalho. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da última reunião. Seguido. Solicito a dispensa da leitura da ata. A dispensa da leitura da ata está em votação. Vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado, 10-0. Solicito ao secretário a leitura dos projetos de lei número 011/2026 e número 012/2026 para apresentação. Projeto de lei número 011/2026 institui a política municipal de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Brasilândia de Minas e dá outras providências. O prefeito municipal de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que ele confere no artigo 86 da lei orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Essa lei institui a política municipal de benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Brasilândia de Minas, em conformidade com a legislação federal e estadual vigente. Artigo 2. A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido pela Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e seus regulamentos, especialmente em seu artigo 22, parágrafo 1 e parágrafo 1º e 2º, na redação dada pela Lei número 12.435, de 6 de julho de 2011, e em observância às deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, artigo 3º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar recursos do orçamento municipal para a concessão dos benefícios eventuais a que se refere esta lei, de forma direta ou indireta, às pessoas físicas em situações de vulnerabilidade e risco social. Artigo 4. Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias da política de assistência social que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, fundamentados nos princípios de cidadania, dignidade da pessoa humana e nos direitos sociais. Artigo 5º. O benefício eventual deve atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes princípios. Primeiro, integração à rede de serviços socioassistenciais,
com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas. Segundo, constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos. Terceiro, proibição de subordinação e contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas. Quarto, a adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Quinto, garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para manifestação e defesa de seus direitos. Sexto, garantia de igualdade de condições no acesso às informações e a fruição dos benefícios eventuais. Sétimo, a afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania. Oitavo, ampla indicação dos critérios para a sua concessão. E nono, desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza que estigmatizam os benefícios e beneficiários e a política de assistência social. Parágrafo único. Na comprovação das necessidades para a concessão dos benefícios eventuais são vedadas quaisquer situações vexatórias ou de constrangimento aos usuários e a ausência de documentos não pode ser impedimento para o acesso, devendo-se buscar meios alternativos de verificação da necessidade conforme o caso. Artigo 6º. Os benefícios eventuais destinam-se aos cidadãos e às famílias residentes no município de Brasilândia de Minas que se encontrem em situação de risco ou vulnerabilidade social e que não disponham de meios próprios para arcar com enfrentamento de contingências sociais que fragilizem a manutenção do indivíduo da unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. Artigo 7º. O critério de renda mensal per capita familiar para acesso a benefícios eventuais será igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo vigente a ser verificada por profissionais de serviço social devidamente habilitado e credenciado em seu conselho de classe, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou órgão equivalente. A comprovação de renda e a da situação de vulnerabilidade se dará preferencialmente por meio de cadastro único para programas sociais do governo federal, sem prejuízo de outros meios idôneos de verificação, garantindo que a ausência ou desatualização do cadastro único não constitua impedimento para o acesso ao benefício. Artigo 8º. No âmbito do município de Brasilândia de Minas, os benefícios eventuais classificam-se nas seguintes modalidades. Primeiro, auxílio natalidade. Segundo, auxílio federal. Terceiro, situação de vulnerabilidade temporária. E quarto, calamidade pública. Artigo 9. O auxílio por natalidade atenderá preferencialmente aos seguintes aspectos. Primeiro, necessidades do recém-nascido. Segundo, apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido. E terceiro, apoio à família no caso de morte da mãe. Parágrafo 1º. O benefício eventual na modalidade de auxílio natalidade será concedido na forma de bens de consumo, consistindo em kit enxoval de recém-nascido que incluirá itens de vestuário e higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e respeito à família beneficiada. A concessão anual deste kit será limitada à quantidade de 12 gestantes. Parágrafo 2º. O requerimento do benefício natalidade deve ser solicitado no mínimo 30 dias antes do nascimento e no máximo até 30 dias depois do nascimento do bebê. Parágrafo 3º. O benefício natalidade deve ser concedido até 30 dias após o requerimento. Parágrafo 4º. A concessão deste auxílio sob a forma de bens de consumo será assegurada à gestante que comprove residir no município de Brasilândia de Minas por no mínimo 1 ano. Parágrafo 5º. As requerentes do benefício de auxílio natalidade deverão apresentar documentos de identificação e comprovação dos critérios para a concessão do auxílio de que trata este artigo, a saber: primeiro, carteira de identidade ou documentação equivalente ao CPF do requerente. Segundo, comprovante de residência do município de Brasilândia de Minas por meio de conta de água, luz,
telefone, PPU ou outra forma prevista em lei, se houver. Terceiro, comprovante de renda pessoal, se houver. Quarto, certidão de nascimento do recém-nascido ou documento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde do registro de nascimento, declaração de nascido dele, ou documento que comprove a gestação, caso solicite o benefício antes do nascimento da criança. E quinto, apresentação de folha resumo, espelho do cadastro único com o cadastro devidamente atualizado ou outros meios idôneos de comprovação conforme o artigo 7º. Parágrafo 6º. O kit entregue às famílias beneficiadas com o auxílio natalidade deverá conter os itens definidos em resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, o CIMAS. Parágrafo 7º. O valor do kit entregue às famílias beneficiadas com o auxílio natalidade deverá ser analisado pelo Conselho Municipal de Assistência Social a cada 2 anos para atualização no plano de contratação. Artigo 10º. O benefício eventual na modalidade auxílio funeral constitui-se em uma prestação temporária não contributiva da assistência social, na forma de bens de consumo para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família. Artigo 11. O auxílio funeral será concedido das seguintes formas. Primeiro, concessão de uma funerária e, segundo, traslado do corpo quando o óbito ocorrer em outro município, o qual terá custo por quilômetro rodado, a preço de tabela fixada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que será concedido mediante parecer de profissional do serviço social regularmente inscrito no Conselho de Classe no CRES, devidamente lotado no quadro de servidores do município. Parágrafo 1º. Os requerentes de auxílio funeral deverão procurar o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, onde sua família seja referenciada e onde apresentarão documentos de identificação e comprovação dos critérios para a concessão do auxílio de que trata este artigo, a saber. Primeiro, carteira de identidade ou documentação equivalente a CPF do responsável pelo pedido. Segundo, comprovante de residência no município de Brasilândia de Minas por meio de conta de água, luz, telefone, IPTU e outra forma prevista em lei, se houver. Terceiro, comprovante de renda pessoal, se houver. E quarto, documentos pessoais do falecido e certidão de óbito. Parágrafo 2º. O valor do auxílio funeral deverá ser analisado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e a cada 2 anos para atualização do plano de contratação anual. Artigo 12. Os auxílios natalidade e funeral serão devidos à família em número igual a das ocorrências desses eventos. Artigo 13º. Os benefícios da natalidade e funeral poderão ser concedidos diretamente a membro da família beneficiária, tais como a mãe, o pai ou parente até o 2º grau, ou pessoa devidamente autorizada por meio de procuração. Artigo 14º. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos. Primeiro, riscos, ameaças de sérios padecimentos. Segundo, perdas, privação de bens e de segurança material. E terceiro, danos, agravos sociais e ofensas. Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos poderão decorrer da ausência de, primeiro, acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação. Segundo, documentação civil, CPF, segundas vias de certidão de nascimento, certidão de casamento, RG. Terceiro, domicílio. Quarto, situação de abandono da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos. Quinto, perdas circunstancial decorrente de ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de situações
de ameaça à vida. Sexto, situações de desastres e de calamidade pública. E sétimo, outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Artigo 15º, benefício decorrente de vulnerabilidade temporária à situação de risco ocorrerá na forma de bens e consumo, conforme o caso, e consistirá em: primeiro, custeio de passagens para pessoas que estejam em situação de rua com ou sem seus familiares. E, segundo, auxílio alimentação, cesta básica, que será disponibilizada de acordo com os critérios acima citados pelo período máximo de 6 meses. Parágrafo 1º. Os itens da cesta básica concedidos às famílias em situação de vulnerabilidade social temporária serão definidos em resolução específica do Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 16º. Para atendimento de vítimas de calamidade pública, poderá ser criado benefício eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 8.742 de 1993. Artigo 17º. Para os fins desta lei, entende-se por estado de calamidade pública e reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas e altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios e epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. Artigo 18º. Benefício eventual em situação de emergência ou de calamidade pública poderá ser concedido na forma de bens de consumo ou serviço para propiciar condições de incolumidade à cidadania aos atingidos, dentro das atribuições e colaboração dos poderes públicos, municipais, estadual e federal, incluindo, dentre outros itens: primeiro, fornecimento de água potável; segundo, fornecimento de alimentos; terceiro, suprimento de material de A, limpeza; B, higiene pessoal; quarto, o transporte de atingidos para locais seguros; e quinto, o aluguel social durante um determinado período às famílias atingidas pelas situações de calamidades públicas. Artigo 19º. Não são provisões da política de assistência social os itens referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros, cadeira de rodas, muletas, óculos, fórmulas e medicamentos, entre outros itens inerentes à área da saúde. Integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como de medicamentos, pagamentos de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do domicílio, transporte de doentes, leites prescritos e dietas de prescrição especial e fralda descartável para pessoas que têm necessidade de uso. Artigo 20º. Caberá ao órgão gestor da política de assistência social do município, primeiro, a coordenação geral, a operacionalização e acompanhamento, a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como seu funcionamento. Segundo, a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais. E, terceiro, expedir a instituições e instituir formulários e modelo de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. Artigo 21º. Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social fornecer ao município informações sobre regularidades e execução dos benefícios eventuais, bem como avaliar e formular a cada 2 anos o valor dos benefícios e eventuais de auxílio natalidade, auxílio funeral e aluguel social, bem como o tempo que será ofertado o aluguel social. Este último nos casos de situações de calamidade pública, que deverão constar na lei orçamentária do município. Artigo 22º. Os casos omissos serão encaminhados para parecer do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 1º. O benefício será concedido na forma de bens e consumo em caráter provisório e suplementar
sendo o seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados. Parágrafo 2º. O benefício será concedido mediante parecer técnico do profissional do serviço social, devidamente habilitado e credenciado em seu conselho de classe, lotado no quadro de servidores do município. O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais estabelecidos por esta lei está em conformidade com o disposto no artigo 22 da Lei Federal número 8.742 de 1993 e suas alterações, especialmente na Lei número 12.435 de 2011, que permite a fixação de critério de renda de até 1/4 salário mínimo, sendo que o município adota o critério de 1/4 do salário mínimo. Artigo 21º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24º. Revoga-se a lei número 446 de 31 de julho de 2014. Prefeito Municipal de Braslândia de Minas, 31 de março de 2026, Oséias Cardoso Queiroz. Projeto de Lei número 012/2026 institui a taxa de limpeza de conservação de lotes urbanos, regulamenta as obrigações relativas à limpeza e conservação de lotes, estabelece procedimentos de notificação, execução e serviço pelo poder público e dá outras providências. O prefeito do município de Braslândia de Minas e Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 86, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e em seu nome sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais e das obrigações. Artigo 1. Esta lei tem por objetivo instituir a taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos e regulamentar as obrigações relativas à limpeza, conservação e manutenção de lotes urbanos no município de Braslândia de Minas, bem como os procedimentos de notificação e execução de serviços pelo poder público municipal e a cobrança da referida taxa. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, considera-se lote urbano. Primeiro, lote urbano, imóvel edificado ou não, localizado na zona urbana do município, com ou sem beneficiários, conforme cadastro imobiliário municipal. Segundo, limpeza e conservação, ações de capina, roçada, remoção de lixo, entulho, mato, resíduos de qualquer natureza e demais materiais que possam comprometer a higiene, a saúde pública e a segurança, o sossego e a estética urbana. Terceiro, entulho, restos de construção, demolição, reformas, podas de árvore e qualquer material descartado de forma inadequada. Artigo 3º. Todo proprietário titular de domínio útil, possuidor, arrendatário ou inquilino de lote urbano, edificado ou não, dentro do perímetro urbano do município, é obrigado a mantê-lo em condições de limpeza e conservação, livre de mata excessivo, lixo, entulho, água parada e quaisquer outros elementos que possam comprometer a saúde pública, a segurança e a boa ordem urbana. Capítulo 2º. Da notificação e da execução dos serviços. Artigo 4º. Verificado o descumprimento das obrigações previstas no artigo 3º desta lei, os agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal notificarão o responsável pelo imóvel para que, no prazo prorrogável de 10 dias úteis, proceda à limpeza e conservação necessária. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput será expedida e comprovada por uma das seguintes formas, em conformidade com o Código Tributário Municipal. Pessoalmente, mediante a assinatura do responsável ou do seu representante legal. Segundo, por via postal com aviso de recebimento no endereço de correspondência constante no cadastro imobiliário municipal.
Terceiro, por publicação no mural da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal ou na imprensa oficial do município quando o responsável não foi encontrado, recusar-se a receber a notificação ou o endereço for incerto ou desconhecido. Parágrafo 2º, a notificação deverá conter a identificação do imóvel, o prazo para a regularização, a descrição das providências a serem tomadas e a advertência sobre a execução dos serviços pelo município às expensas do responsável, com a aplicação da taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos e demais penalidades cabíveis previstas nessa lei e no Código Tributário Municipal, artigo 5º. Decorrido o prazo estabelecido no artigo 4º, sem que o responsável tenha providenciado a limpeza e conservação do imóvel, o Poder Público Municipal executará os serviços necessários, diretamente ou por meio de terceiros contratados, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo único. A execução dos serviços pelo município se fundamenta no exercício do poder de polícia administrativa e tem caráter compulsório, visando salvaguarda a saúde pública e a segurança e o bem-estar social dos munícipes, ficando o Poder Executivo autorizado a adotar todas as medidas necessárias para tanto. Capítulo 3º, da taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos. Artigo 6º. Fica instituída a taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia do município para fiscalizar o cumprimento das normas de limpeza e conservação dos lotes urbanos e ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis de limpeza, capina e remoção de resíduos e entulhos, realizados compulsoriamente pelo município em decorrência do descumprimento das obrigações pelos responsáveis em conformidade com o artigo 118 da Lei Complementar número 05 de 30 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal. Artigo 7º. O sujeito passivo da taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos é o proprietário, o titular do domínio útil ou um possuidor a qualquer título do lote urbano em que for constatada a necessidade do serviço ou onde o serviço for executado. Artigo 8º. Pela execução do serviço de limpeza e conservação de lotes urbanos pelo município, será cobrada a taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos, cujo valor corresponderá ao tamanho do imóvel, conforme a seguinte tabela, expressa em unidades fiscais municipais. Primeiro, lotes urbanos até 1.000 metros quadrados, 240 UFMS. Segundo, lotes urbanos com 1.001 metros quadrados até 10.000 metros quadrados, 450 UFMS. Terceiro, lotes urbanos acima de 10.000 metros quadrados, 900 UFMS. Parágrafo 1. Para o serviço de recolhimento de entulhos e similares, quando a remoção for realizada compulsoriamente pelo município em vias públicas por imprudência ou desleixo do responsável, além da taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos, será cobrado um valor adicional de 100 UFMS. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, ou seja, nova notificação pelo mesmo motivo no período de 12 meses, o valor da taxa prevista no caput e no parágrafo 1º deste artigo será dobrado, sem prejuízo das demais penalidades e acréscimos legais previstos no Código Tributário Municipal. Artigo 9º. Os valores referentes à taxa de limpeza e conservação de lotes urbanos deverão ser recolhidos aos cofres públicos municipais mediante guia própria imediata pelo setor competente, no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da cobrança. Parágrafo 1. O não recolhimento dos valores no prazo estabelecido implicará na inscrição do débito na dívida ativa municipal para posterior execução judicial nos termos da Lei Complementar número 5 de 30 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal e demais legislação aplicáveis. Parágrafo 2º. O débito referido no parágrafo anterior será acrescido de juros de mora e multa, conforme previsto na legislação tributária municipal. Capítulo 4º.
Das disposições finais, artigo 10º. A unidade fiscal municipal, criada pela Lei Complementar número 5, de 30 de dezembro de 2013, é o indexador para cálculo e atualização das taxas e valores de serviços e multas municipais, e será atualizada anualmente por decreto nos termos dos artigos 343 e 344 do referido Código Tributário. Artigo 11. O Poder Executivo Municipal, no exercício de seu poder de polícia, poderá requisitar apoio das polícias militares, ambiental e civil sempre que necessário para a lavratura do boletim de ocorrência referente aos atos que configuram crimes contra a saúde pública ou o meio ambiente. Artigo 12. As receitas decorrentes da aplicação desta lei serão revertidas para o Fundo Municipal de Saúde e para o Fundo Municipal de Meio Ambiente na proporção a ser definida em regulamento visando a manutenção e aprimoramento das ações de fiscalização e limpeza pública. Artigo 13. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber no prazo de 90 dias a contar da sua publicação. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasilândia de Minas, 31 de março de 2026. Altés Cardoso Queiroz, prefeito municipal. A justificativa. Solicito a leitura da emenda número 002 de 2026 ao substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001 de 2026 para apresentação. Comissão de Legislação, Justiça e de Redação, projeto de lei 001/2026, substitutivo número 001, reduz carga horária do servidor público municipal do município de Brasilândia de Minas, Minas Gerais, da forma que especifica e dá outras providências. Emenda número 002. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1 do substitutivo 001 do PL 001/2026. Artigo 1 parágrafo 1º do artigo 1 do substitutivo 001 do PL 001/2026, a seguinte redação. Parágrafo 1. A redução de que trata esta lei será concedida ao servidor público efetivo e ao contratado cujo contrato tenha prazo igual ou superior a 6 meses. Brasilândia de Minas, 18 de março de 2026. Comissão de Legislação, Justiça e de Redação, justificativas, nobres colegas, apresento a presente emenda dentro da CLJR, uma vez que os funcionários comissionados não podem ter redução em sua jornada de trabalho, tendo em vista a dedicação integral e exclusiva. Para os funcionários contratados, que os contratos tenham 6 meses ou mais de duração passarão a contar com a redução proposta. Certo que tais mudanças contribuirá ainda mais para os pais e mães atípicas. Conto com a colaboração de todos para a aprovação da mesma. Brasilândia de Minas Gerais. Arley Valadares Machado. Concedida a Arley Valadares. Boa noite, a mesa diretora, nobres colegas, vereadores, colegas, público de casa que nos assiste, público aqui presente, boa noite, aos colaboradores da casa, boa noite. Presidente, eu gostaria que incluísse essa emenda 002/2026 na ordem do dia. Coloque em votação. Está em votação para colocar a emenda na ordem, a emenda número 002/2026 na ordem do dia. Os vereadores que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os
Se forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado 10-0. Aprovado 9-0. Desculpa. Com a palavra, o vereador que desejar apresentar a proposição. Palavra, presidente. Concedido, João Henrique. Boa noite, presidente, secretário, demais colegas. Só justificar aí a ausência do vereador Felipe, que está acompanhando a sua esposa, né? E chegou mais um herdeiro aí para ele tomar conta, então ele não pôde estar presente, então nós estamos justificando aqui a ausência dele hoje na reunião. Muito obrigado. Concedido, vereador Giló. Boa noite, cumprimento a mesa, vereadores, todos aqui presentes. Ô presidente, eu queria fazer um requerimento verbal que o prefeito envie essa casa, onde ele pretende gastar o dinheiro que ele está economizando do retroativo dos funcionários, que até que a gente possa estar dando esclarecimento para os funcionários públicos desse município. E mais rápido possível. Muito obrigado, presidente. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento do vereador Giló, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se levantem. Aprovado. 9-0. Pela ordem. Concedido, vereador Nerivaldo. Boa noite, novos colegas vereadores, a mesa diretora, os funcionários dessa casa, os colaboradores, né? E cumprimentar, né, o pessoal da área da saúde que hoje está aí, os agentes, né? Funcionários de extrema importância do nosso município. O vereador Giló aqui falou aqui algo importante sobre o retroativo, né, dos pagamentos deles. Foi votado nessa casa aqui a aprovação para que fosse passado aí, o município repassasse o pagamento de vocês, que estava atrasado, e veio com essa falha esse projeto, que foi não foi incluído aí o repasse do retroativo. E o vereador Giló aqui mencionou muito bem, lembrado, viu, vereador? Eu acho que os administradores do nosso município e lá do executivo deveriam pesar na consciência e fazer esse repasse, uma vez sendo que esse dinheiro não é retirado dos cofres do município, ele vem do governo federal. Então, só dizer aí para o nosso prefeito aí que está fazendo esse repasse. E com relação à proposição, eu gostaria de falar sobre o projeto de lei número 012. É algo que o nosso município enfrenta desde que emancipou, que é a questão da limpeza dos lotes urbanos que nós temos. Aí tem pessoas dentro do nosso município que tem praticamente uma quadra inteira dentro do município sem nenhuma construção. Muitas vezes esse terreno ele fica ali sujo e sem nenhum tipo de limpeza. E esse projeto, nessa taxa que o executivo mandou para essa casa, ele vem aí para penalizar aí essas pessoas. Só que o que acontece? Quando nós assumimos o mandato, eu trouxe o primeiro requerimento que eu fiz aqui nessa casa, foi o requerimento para que a administração implantasse aqui no nosso município um plano diretor. Mas eu fui cobrado aí por algumas outras pessoas a respeito de outras coisas que normalizam, regulamento, o andamento, o bom andamento do nosso município, o crescimento regularizado, né, e ordenado do nosso município, que é a respeito dos códigos que precisam ser implantados. E um deles
um dos primeiros aí é o plano diretor que eu mencionei, tem o Código de Obras, que ele regula como as construções devem ser feitas, regras para a construção, reforma e demolição, padrões de segurança, aprovação de projetos. Então aí foi falado nesse projeto 0012 aqui a respeito dos entulhos, né, da limpeza dos lotes, e esse Código de Obras ele pega um pouco desse projeto aqui. Tem também o Código de Postura, ele trata do comportamento e organização da cidade no dia a dia, limpeza urbana, que o projeto traz aqui, horário de funcionamento dos comércios, uso de espaços públicos, poluição sonora. Então esses códigos, eles são tão mais importantes. Na verdade, esse projeto 012, ele é uma fração do Código de Postura e de outros códigos que deveriam ser implantados no município. Também nós temos aí o Código Ambiental, ele regula a proteção do meio ambiente do município, preservação de áreas verdes, controle de poluição, licenciamento ambiental. Tem também o Código Tributário, que é muito importante, que define os tributos da cidade, IPTU, ISS, taxas municipais. E tem o Código de Trânsito também, que nossa cidade está precisando muito, né? Hoje nós presenciamos ali, eu passei na ocasião, o vereador Carlinhos estava até lá limpando lá na MG, aqui em frente à nossa Secretaria de Obras, onde houve um acidente. Logo depois nós tivemos outro acidente ali naquela avenida que desce do PSF para o bairro Porto. Então, nossa cidade está deficitária de sinalização também. Então precisa, tem quebra-molas que não tem sinalização, que é informando que ali é um quebra-mola, não tem sinalização informando que a pessoa não pode virar, onde há preferência, faixas de trânsito, de pedestres. Então há muitas coisas a serem arrumadas no nosso município. Então, eu só gostaria de dizer, senhor presidente, que o executivo, ao invés de mandar uma fração de uma lei, né, aqui para essa casa, que ele, né, possa atender o nosso pedido aí, e eu quero formalizar, né, o que foi falado aqui em forma de requerimento, para que possa ser encaminhado ali para a prefeitura, para que eles possam encaminhar um projeto completo para essa casa, para que nossa cidade tenha um bom andamento. Então é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Está em votação o requerimento do vereador Nerivaldo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores que forem contrários, por favor, que se levantem. Aprovado 9-0. Aprovado 7-0. Com a palavra o vereador que desejar pronunciar sobre assuntos relevantes. Pela ordem, presidente. Concedida a Alan Valadares. Boa noite mais uma vez. Presidente, gostaria de falar sobre um assunto que até deixei protocolado hoje, né, lá na prefeitura. Um assunto esse, ao excelentíssimo senhor prefeito, venho através do presente informar que, em 27 de março de 2026, o desembargador relator dos autos, número 048 5008 32 2026 813 000, o excelentíssimo senhor Edson Limpe Fernandes acolheu em partes os embargos de declaração oposto. Em sua decisão determinou tão somente suspenso do concurso público regido pelo edital número 001 de 2025 do município de Brasilândia de Minas, especificamente quanto aos cargos de especialidade em educação básica e de professor da educação física. Até o julgamento do presente recurso, o agravo de instrumento, sendo que a referida decisão monocrática anexa foi disponibilizada no DGEM em 31 de 3 de 2026,
segue os prints em anexo ao protocolo. Pelo exposto requerimento, que a Procuradoria Municipal e Vossa Excelência tome ciência da decisão judicial mencionada e retorne imediatamente das posses, o retorno imediatamente das posses do exercício para os cargos não afetados pela nova decisão, com máxima urgência que o assunto requer. Então, só pedir aí o excelentíssimo prefeito, junto com o procurador, que dê atenção a essa decisão aí do desembargador, né, que somente 2 cargos foram estar suspensos de dar posse no município de Brasilândia. Então, os professores que já foram nomeados, que já receberam posse, que possam exercer as suas funções e que ele possa retornar aí também as posses dos demais, dentro do que a lei determinou. Muito obrigado a todos. Pela ordem. Concedido, vereador Derival. Só para informar, hoje eu estive ali na prefeitura e também protocolei um convite. Nós tivemos aí há tempos atrás um movimento ali no CRAS de cadastramento de várias famílias. Na verdade foram muitas famílias. Eu estive lá na ocasião junto com o vereador Arley, porque foi um cadastramento assim que aconteceu sem divulgação no primeiro dia. Eu e o vereador Arley, nós estivemos lá cobrando esclarecimento por que não foi divulgado aquele cadastramento nas redes de divulgação da administração e dos meios de comunicação. E então houve ali um cadastramento o dia inteiro ali de famílias que foram avisadas, eu não sei como. Então eu não sei como que foram avisadas essas pessoas, se foi o telefone e um foi falando para o outro. Então o conhecimento desse cadastramento chegou, acredito, de todos os vereadores aqui por boca de populares da nossa cidade. Então na ocasião eu e o vereador Arley, nós estivemos lá e aí questionamos, né, o secretário da Ação Social, a secretária, e então foi feita a divulgação, né, no dia posterior, e muitas pessoas dormiram na fila ali. E nós estivemos ali em Brasília, no Ministério das Cidades, na ocasião estava eu, o vereador Brancão, e nós estivemos lá averiguando a respeito do cadastramento do município, lá no Ministério das Cidades, para as casas populares. E foi averiguado, o responsável lá, ele averigou e Brasilândia não estava cadastrada para o programa Minha Casa Minha Vida. Então isso é uma irresponsabilidade, acredito eu, de fazer um tamanho covardia, né? Podemos dizer assim, de pegar o cidadão e colocar para dormir na fila para fazer o cadastro onde a cidade não está, né, inscrita lá no Ministério das Cidades para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas nós recebemos aí um convite do deputado Rogério Corrêa, que é o meu deputado que tem investido muito aí em Brasilândia, e ele conseguiu agendar lá no Ministério da Cidade uma audiência lá com o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, para tratar do programa Minha Casa Minha Vida e demandas habitacionais dos municípios. E então eu estive ali na prefeitura, estendendo esse convite para o prefeito, para que ele possa comparecer. Na ocasião ele não estava, fomos informados que o prefeito se deslocou para Belo Horizonte, juntamente com a secretária de Saúde, sua esposa, e então, né, ficou lá, foi protocolado esse convite. Então acredito eu que eles devem repassar para ele. Eu não sei se ele poderá ir, mas acredito eu que é de extrema importância ele estar presente. Mas se ele não puder estar, nós estaremos lá amanhã nessa audiência, tratando, né, desse assunto. E ele, como gestor do município, como prefeito, representante, vai precisar que ele indique locais, espaços onde possam ser
construído essas casas? Até mesmo para dar uma resposta para as pessoas que se colocaram ali, né? Tiraram o seu tempo precioso esse, para dormir numa fila para fazer o cadastro. Então é isso que eu gostaria de dizer, né? Se o prefeito, né, estiver nos assistindo e acredito eu que esse convite vai chegar até suas mãos, faça um esforço para comparecer lá, prefeito, porque é muito importante. Nós vimos ali naquele movimento de cadastro ali, o quanto temos pessoas aqui no nosso município que precisam de casas habitacionais. Muito obrigado. Conselheiro, vereador Amaruzano. Boa noite a todos. Eu quero falar aqui um pouco sobre o projeto de lei 012. Eu vejo esse projeto aí de suma importância para o nosso município. E até eu quero discordar um pouco do nosso companheiro Derivaldo, porque eu não vejo isso aqui como uma penalidade, não. Talvez esteja até fazendo favor, porque quem tem que cuidar da cidade, primeiro somos nós que somos representantes do povo e representantes do município. E nós sabemos que o ser humano, se não tiver um certo arroxo do lado dele, ele não cumpre com as obrigações dele. E nossa cidade está vergonhosa. É uma cidade onde hoje ninguém quer investir nela, porque ela não oferece só infraestrutura. Hoje tem pessoas aqui com área de 1 hectare, 2 hectares dentro da nossa cidade que não cuida dela. Talvez o prefeito vai estar fazendo um favor em cuidar dela para ele. E manda a conta para ele junto com o IPTU. Porque isso já foi falado bastante aqui na nossa cidade sobre essas áreas que não estão sendo cuidadas. Área e lote. Se não tem condições de cuidar, passa ela para frente. Agora, tem que tomar providência em relação a isso aí. E aplicar sim. Aplicar sim o valor. Porque também não é justo a prefeitura limpar a área particular e não cobrar. Saber que o prefeito tem que fazer a parte dele também. Que é cuidar, que é de obrigação do município. Agora, o que é de obrigação do cidadão, obrigação nossa, quem tem que cuidar somos nós. Eu acho mais do que justo cobrar, só cobrando, que a pessoa vai cuidar do seu terreno. Agora, fica impossibilitado a cidade do jeito que está aí, até o combate ao muriçoca. Onde eu vi o Jarros, que é responsável aí, e reclamando. É impossível combater a muriçoca na nossa cidade, com tanto mato que tem aí dentro da cidade. Se tornou impossível. Vai ter que arrumar um helicóptero como se estivesse pagando um incêndio para pulverizar a cidade toda. Porque o mato tomou conta da nossa cidade. E só penalizando o povo para cumprir com as obrigações. Então, eu sou favorável a esse projeto de lei, sim, tem que aplicar. Agora, quem não querer ser penalizado, vai lá por conta própria e cuida do seu lote, cuida da sua área. Muito obrigado a todos. Conselheira, vereador Derivaldo. Só para esclarecer, porque o colega vereador Maruzano disse ali que, tipo assim, deu a entender que eu sou contra o projeto. Muito pelo contrário. Eu não sou contra o projeto. Eu sou favorável. Só que da mesma forma que veio o projeto dos agentes e nós tínhamos condições de fazer uma emenda no projeto, não aprovar um projeto até mesmo não aprovar o projeto, recusar o projeto aqui, que ele voltasse, e nós exigíssemos que o prefeito mandasse outro projeto mais completo, que pagasse o retroativo para os agentes, também é esse projeto 012. Ele é um projeto incompleto. É isso que eu estou cobrando. Eu estou cobrando que a prefeitura, porque nós podemos aqui aprovar esse projeto 012, só que ele é um projeto incompleto. Por quê? Porque ele não regulamenta todas as necessidades que o nosso município tem. Eu gostaria até de ler aqui um texto aqui, que é meio que um discurso que fala assim, ó, que hoje eu não venho aqui fazer esse discurso, é só para aparecer. Eu venho falar
a verdade que o povo já cansou de ver e de sofrer. A nossa cidade está sem rumo, e isso não é opinião, isso é realidade. Basta andar aí pelos bairros, ruas sendo abertas sem planejamento, casas sendo construídas sem padrão nenhum, loteamentos surgindo sem estrutura adequada, mato tomando conta de áreas urbanas, e ninguém vê a ação concreta para organizar isso na zona rural. A situação também preocupa. Estradas em condições precárias, que nós temos visto aí, que as aulas foram atrasadas por causa das estradas, dificuldades para escoar a produção, transporte escolar correndo risco, e isso mostra uma coisa, o que é? Falta de planejamento geral. E é o que eu estou falando, que nossa cidade precisa de um planejamento geral. Não é só um projeto que aborda só uma parte, mas que mande para essa casa um projeto mais completo. E aí, né? E aí eu pergunto de novo, olhando nos olhos da população, cadê o plano diretor da nossa cidade, como eu disse aqui, que foi o primeiro requerimento que eu coloquei nessa casa? Cadê o código de obras sendo respeitado? Cadê a fiscalização? Cadê a organização? Porque o que a gente vê hoje é cada um fazendo do seu jeito. Todo mundo, cada um pega, faz do seu jeito. Já vi muita gente avançando um metro para cima da calçada, porque fala assim, não, aqui tem 3 metros de calçada, não precisa não, vou avançar mais um metro. Então, quando o poder público se omite, o problema cresce. E depois fica mais caro, mais difícil e mais sofrido para a população resolver. E não para por aí. A falta de organização também reflete na saúde pública, que é o que nós estamos falando aqui, que foi mencionado pelo vereador a respeito das muriçocas, né? Que o nosso colega teve aqui usando a tribuna, falando de uma fórmula, né? Que pode baratear, né, o custo do combate aos mosquitos da dengue. Isso não é coincidência, isso aí é consequência de uma gestão sem planejamento. E eu falo isso com responsabilidade, não é falta de dinheiro, é falta de quê? De prioridade. Então, muitas vezes, quando nós administramos mal, até mesmo dentro da nossa casa, as coisas começam a andar mal. Né? As coisas começam a faltar um lado, de outro. Então, temos que ter responsabilidade com o recurso. Principalmente aquele que assumiu a responsabilidade de sentar na cadeira, onde ele é responsável por gerir os recursos de toda a população. Então, esse dinheiro ele tem que ser voltado para a nossa população. Então, quando eu falei do projeto 0012 aqui, eu falei nesse sentido, que a administração mande um projeto completo, não um projeto fracionado. Muito obrigado. Concedido, vereador Edson Fernandes. Esse projeto. Projeto 012, ele vai ser votado hoje? É porque já está em discussão. É porque já está em discussão? Só isso. Concedida, Lava Ladares. Boa noite novamente. O vereador Edson fez um questionamento aí, né, mas eu acho que estamos aqui para discutir também. E sobre esse projeto aí, já existia um projeto de lei que eu citei na reunião passada, até fazendo a cobrança da limpeza dos lotes, que é o 566 de 11 de março de 2019. E eu acho que ele é até mais completo do que esse que está chegando para nós votar. E como ele está sendo só apresentado hoje, vale a pena nós sentar e analisar os dois, porque eu acho que o anterior é mais completo do que esse que está vindo para ser votado. Obrigado. Pela ordem, Concedido, vereador Manuzão. Só complementar aqui um ponto que eu esqueci aqui. Inclusive, eu quero deixar aqui um pedido, que no concurso foi colocado lá o cargo de fiscal de postura, e teve essa pessoa que foi aprovada, né? Que coloque já essa pessoa já para exercer a função dela, até que esses projetos sejam aprovados, e nós sabemos que é um cargo importantíssimo para o nosso município. Enquanto o vereador ali, eu entendi o vereador, realmente você não era contra não, só usei seu nome mesmo para entrar no projeto. Presidente. Concedida, vereador Emílio. Oi. Quero cumprimentar todas as pessoas que fazem presente, todos que nos acompanham pelo Instagram. Presidente, está nos relevantes ainda, né? Hoje eu fui procurado, até já tive na GRS em Patos de Minas a esse respeito.
os pacientes que fazem uso do tratamento TFD, eles estão assim, questionando que o valor que eles recebem para alimentação está muito baixo de valor. Mas eu já tive em Patos de Minas há alguns anos, há uns 3 anos, então tem uma tabela de preço, mas de questionar mesmo pelo valor. Hoje encontrei no Café do Amigo, vereadores, a pessoa lá da hemodiálise em João Pinheiro estava tomando café, eles recebem R$130 mensal, né? Para estar indo a João Pinheiro ou aí fazer o tratamento da hemodiálise. Isso para ficar com alimentos. Eu acho isso um abuso. A pessoa ganhar R$10 por dia para alimentar com o seu acompanhante junto. Dá um café e um pão de queijo para uma pessoa, o outro tem que arcar o bolso. Mas eu volto a dizer, já tive GRS, o representante da GRS, Gerência Regional de Patos de Minas, disse que isso é um valor por tabela. Então eu queria, gente, nós vereadores, nos vistos essa situação, porque o pessoal, além de estar andando, ganhando R$10 por dia para alimentar, segundo isso, tem 2 meses que não vê esse dinheiro, que não estão recebendo. Eu gostaria do apoio de vocês, para a gente estar vendo essa situação. E a respeito do requerimento que o meu colega vereador Adalto fez, eu até fiz o meu colega, isso é um requerimento também manuscrito, até vou pedir para te retirar ele, mas ele conversou, mas eu também apoio o vereador Adalto, vereador, porque esse reajuste aí, o prefeito só pagou o reajuste a partir da lei em vigor do mês de março, sendo que todos os anos o servidor público recebe a partir de janeiro, recebe o retroativo. Às vezes o prefeito paga até no meio do ano, parece que aconteceu, mas paga retroativo em janeiro. Então, o vereador Adalto, eu te acompanho também, eu só peço o secretário aí que pode tirar meu requerimento, que eu tinha feito em manuscrito, só para não ficar prolongando demais a reunião. O Adalto fez, eu te acompanho, te parabenizo pelo requerimento e eu te acompanho. Então, só queria sei também que o prefeito pagasse o servidor público a partir de janeiro, o retroativo de janeiro, da mesma forma que pagou todos os anos anteriores e essa porcentagem do reajuste. Obrigado a todos. Concedido, vereador Carlinhos. Boa noite à mesa. Em nome do Valdeci, cumprimento todos presentes, público de casa, vereadora Sabrina. Sobre o projeto 012 aí, eu estive conversando com o Edson Fernandes hoje mais cedo, talvez seja o projeto que o Arthur está falando. Ele é de autoria do Edson Fernandes. Ele é até mais completo mesmo, já que nós já estamos falando dele. Então, Arthur, talvez analisar o projeto que você está falando do Edson Fernandes, que vai ser proveitoso para nós, né? Porque acredito que o Jabos mandou mensagem para todo mundo falando sobre que está batendo o inseticida, não está adiantando porque está muito sujo. E eu fui prova disso. Essa semana eles bateram lá na Baixada, daqui, aí eles falaram com ela, ó, se não limpar, vai resolver. Realmente limpou, melhorou 80% sobre os pernilongos dos insetos. Então, assim, acredito que é um projeto talvez o do Edson Fernandes seja mais completo, como o Derival também falou que está incompleto, talvez volta lá atrás e pega o do Edson Fernandes. Quero também aqui aproveitar a oportunidade de agradecer o Wesley. Ontem a gente fizemos uma pasta solidária, parece que o Brancão também foi o doador da galinhada, né? Aí acabou passando partido. Depois que eu comentei, eu fiquei sabendo que você teria doado. Então continue assim e foi muito gratificante ontem. Você pode ver um sorriso sincero. Poderíamos fazer mais? Poderia, né? Mas é um pouco que a gente está voltando para a nossa sociedade. Muito obrigado. Concedido, vereador João Henrique. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Presidente, como nós reunimos mais cedo, relacionado ali à salubridade dos agentes de endemias, né, que estão aqui presentes, nós já estamos sentando com o nosso assessor jurídico para estar resolvendo essa situação e tentamos uma reunião essa semana com o prefeito, mas ficou dele estar olhando uma data, um dia para a gente estar sentando lá e gostaríamos do apoio de vocês, participar junto com a gente, sentar aqui antes, para a gente poder entender
a gente poder chegar lá falando a mesma língua que para dar certo. Então, assim, pode marcar um dia para vocês ficarem antes e a gente reunir com os vereadores todos que quiserem participar e a partir daquele dia a gente marcar o dia exato da prefeitura para a gente estar podendo sentar e a questão dos uniformes de vocês. Conversamos também com o presidente, com os vereadores que estavam presentes aqui mais cedo. Então, assim, pode contar com o apoio da gente, nós estamos aqui para ajudar vocês, a gente sabe da importância suas no município, então conte com a gente. Presidente, está aqui o vereador Giló, o vereador Emílio, tivemos reunido também na quarta-feira da semana passada, presidente. Precisamos sentar urgente com o executivo para resolver a situação das diárias dos motoristas. Conversamos ali, os dois são da área da saúde, são motoristas, entende e conversou comigo. Eu falei, estou junto com vocês, independente da gente não fazer parte de motorista, mas nós estamos aqui para representar todos os funcionários do município. Então eu acho que essa casa precisa tomar um funcionamento. Tive um questionamento no hospital, cheguei no hospital esses dias, o médico que estava saindo, acho que até com o vereador Giló, questionando, porque ele recebe plantão, ele recebe R$600 para poder sair. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, velho. R$600 para poder sair de sobreaviso. E a prefeitura não está pagando alimentação para eles. Então eles estão ficando no prejuízo. Porque quem está no plantão aqui, recebe o plantão, tem almoço, tem banho, tem tudo. Então essa casa precisa posicionar em alguns assuntos e resolver a situação. Como o do pessoal aí, dos agentes de endemias, que precisa de um uniforme, precisa receber a salubridade, precisa dessas coisas. Então essa casa precisa posicionar, presidente. Nós contamos com você, contamos com os demais vereadores, acredito que todos aqui estão cientes do que está acontecendo. Nós não estamos aqui para tentar fazer politicagem, briga, oposição, situação, isso, aquilo, não é isso. Nós estamos aqui para resolver a situação de quem está precisando. Então tivemos ali na quarta-feira, eu e o Emílio, a Sabrina estava viajando, não pôde participar com a gente, para poder resolver essa situação. Precisa resolver. Manda o projeto para cá, para isso, para aquilo, para beneficiar a prefeitura, ótimo. Precisa ser resolvido? Precisa. Mas e as outras coisas? Então que essa casa posicione e nós reunimos aqui e todos os vereadores, nem um, nem dois, nem três, não, todos os vereadores sentar lá com o secretariado deles e o prefeito e tomar um posicionamento. Muito obrigado, presidente. Vereadora Sabrina. Boa noite, colegas, boa noite à casa, boa noite ao público de casa. Vou falar um pouquinho aqui hoje sobre a questão do mês de abril, da conscientização dos autistas. Convidar, né, as famílias atípicas de Brasilândia, que eu e o vereador Brancão estaremos fazendo um evento dia 25/4, aqui na Pizzaria Coelho, destinado à conscientização e inclusão. E deixar para vocês aqui algumas coisas que nós já conseguimos esse ano em relação ao apoio aos autistas. Deixar claro aqui que a gente gostaria de fazer muito mais, né, Brancão? Que a gente conversou e conversa sempre sobre isso, mas infelizmente muitas vezes a gente não tem, né, esse poder. Mas é um trabalho de formiguinha, a gente vai devagar e vou falar para vocês aqui o que a gente já conseguiu. Nós já estamos aqui fazendo em Brasilândia de Minas a carteirinha do autista, que é uma coisa muito importante para que essas crianças, né, essas famílias tenham atendimento preferencial onde elas chegarem. Também a gente vai ser voltado nessa casa um projeto de redução de carga horária para as famílias, né, atípicas também, porque essas famílias, essas mães principalmente, precisam desse tempo maior para estar com seus filhos. Nós temos também uma emenda indicada já de 150 mil do deputado Zé Silva, que hoje eu já recebi, que ele já vai mandar o comunicado de pagar, né, essa emenda. Essa emenda ela vai ser utilizada para ampliar esses atendimentos na clínica de reabilitação, com psicopedagogo. Nós vamos estudar direitinho o que está mais precisando para a gente estar realizando lá.
tem também uma emenda impositiva de R$40 mil, que eu incluo da minha emenda impositiva. E também tem um projeto que está no executivo para ser votado de mudança dos sinais sonoros das escolas. Porque quem conhece um autista, ou tem um autista na família, sabe que essas pessoas elas têm muita dificuldade com sons, né, com barulho. Então, assim, não é um projeto difícil de ser realizado, porque as caixinhas já estão lá instaladas, é questão de mudança mesmo. Então, fica aqui o meu convite, em meu nome, em nome do vereador Brancão, para que as famílias atípicas venham participar com a gente nesse dia, nesse evento, que vai ser um momento único, maravilhoso, e a gente espera que seja o primeiro de muitos, não é mesmo, Brancão? Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar os nossos colegas vereadores, colega vereadora, ao público de casa, ao público presente aqui no plenário. O nosso vice-presidente, João Henrique, já justificou a ausência do vereador Felipe Andrade. Eu acho que uma justificativa plausível, né? Porque no último dia 4, eu acho, sábado, né? A esposa dele, que estava grávida, já no terço final da gestação, passou mal aqui em Brasilândia e teve que sair às pressas e graças a Deus teve um parto saudável em Patos de Minas. E quero parabenizar o nosso amigo, companheiro Felipe Andrade, pela criança, e pelo seu filho, que venha com muita saúde, que venha com muita paz, com muita alegria, e que Deus abençoe a família do nosso nobre colega vereador Felipe Andrade. O nosso vice-presidente que já falou do nosso apoio aos agentes de Edemias, né? Pode contar com essa casa. O que depender de nós vamos estar junto com vocês, que eu sei que é mais do que merecido o trabalho que vocês prestam para a população de nossa cidade. É de suma importância, né? Eu acho que uma das principais trabalhos, das principais funções que hoje é de vocês, porque sem vocês a cidade fica aí um caos, né? Eu acho que vocês podem contar conosco, podem contar com a presidência dessa casa, podem contar com os vereadores dessa casa, estão à disposição de vocês. Queria parabenizar aqui a Polícia Militar pela iniciativa do evento que aconteceu no dia 1º, né, desse mês de abril, que aconteceu lá na Feira do Porto, um evento de suma importância. Eu acho que a Polícia Militar, eu acho que é o primeiro evento dessa magnitude aqui para as crianças, que é o futuro do nosso país, né? Eu acho que a criança é muito pouco assistida com esse tipo de evento. Temos que dar um olhar especial para essas crianças, tirar essas crianças da rua, oferecer dignidade para essas crianças, oferecer esporte, oferecer saúde, oferecer educação, oferecer lazer. E por isso eu queria parabenizar a Polícia Militar pela iniciativa. E queria parabenizar também a pessoa do senhor Wesley pela iniciativa de mais um ano aí da Páscoa Solidária, né, que aconteceu ontem. Um evento assim que é só de doações. Parabenizar o Wesley pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho que ele tem prestado para a sociedade. O nosso colega vereador Carlinhos me agradeceu aqui pelo gesto de doação. E queria estender esse agradecimento ao nosso colega vereador aqui, o João Henrique, que me ajudou também nessa patrocinar a galinhada do evento. O vereador João Henrique foi eu, o vereador João Henrique e o Betinho. Foi nós três que mobilizamos aí, patrocinamos a galinhada. E deixo aqui os meus parabéns ao Wesley pelo evento de tamanha magnitude.
queria reforçar aqui um convite de suma importância. Hoje eu fui convidado como membro da comissão organizadora do Leilão do Amor, no qual o vereador Carlinhos também faz parte, e já deixo aqui o convite, eu já fiz esse convite, já deixo esse convite aqui estendido aos demais vereadores que abracem essa causa, deixar para a população também de casa, os presentes aqui no plenário, que abracem essa causa, porque é de suma importância esse evento que a gente faz aqui, que vai acontecer agora no dia 3/5, aqui no Sindicato Rural. O evento era feito lá no Brasilândia Leilões, agora vai ser feito aqui. Como o evento vem crescendo muito, graças a Deus e graças à população de Brasilândia, o evento vem crescendo muito, agora nós vamos fazer ele aqui no Sindicato Rural de Brasilândia, Minas. Hoje tive a honra de estar presente num evento onde o presidente nacional do Hospital do Amor de Barretos estava aqui no Hospital de Câncer aqui em Unai, no Hospital do Amor do Noroeste Mineiro, que é aqui na cidade de Unai. Tive a honra de estar lá com o presidente, o senhor Henrique Prata, e ele trouxe uma notícia para nós que, sim, eu acho que é de suma importância, porque não sei se é de conhecimento de todos aqui, o Hospital de Unai, o Hospital do Amor de Unai, estava fazendo somente, assim, eu acho que é um ganho muito grande, que é o primeiro passo para se curar o câncer, é a prevenção. O hospital estava fazendo somente a prevenção, né, que é fazer os exames de câncer de mama e de colo de útero. Agora o presidente nacional, o senhor Henrique Prata, nos deu essa grande notícia que vai começar em breve fazer a quimioterapia aqui em Unai. Vai diminuir muito o sofrimento dessas pessoas que têm que ir para Barretos, né? Vai diminuir, vai estar aqui do lado aqui, nosso aqui. Por isso eu reforço mais uma vez o convite para que todos participem. Quem não puder doar, que preste um serviço, vamos participar do dia do leilão, lá tem muito o que ajudar. Falar um pouco também sobre os títulos eleitorais. Foi estendido mais uma vez sobre os títulos eleitorais. Conseguimos, através do cartório eleitoral, mais uma semana aí para a confecção, para resolver todas as pendências sobre o título eleitoral. E o horário é de 8 da manhã até as 13 horas. Peço a toda a população que se mobilize, passa o nosso recado aqui para os vizinhos que porventura não estiverem sabendo. O nosso amigo Valdeci Madureira, que está aqui, tem feito um belo trabalho, te parabenizar aqui pela divulgação do cartório eleitoral aqui na Câmara, depois da divulgação na rádio, divulgação nos carros de som, aumentou muito a procura, nos ajudou muito, e peço à população que se mobilizem aí para passar o nosso convite para frente. Sobre o mês azul, sobre a conscientização do autismo. Todos sabem que a vereadora Sabrina já falou aqui, falou muito bem. A gente é muito cobrado sobre isso, é minha bandeira principal sobre o autismo. Todos sabem que eu tenho um filho autista, sabem da dificuldade que a gente passa, os pais atípicos, as mães atípicas, sabem da dificuldade que a gente passa. Até agradeço a vereadora Sabrina, apesar de não ter, não sei se na família dela tem histórico de autista, mas ela tem lutado muito por essa causa, até agradeço a ela. E todos nós, pais autistas, mães autistas, sabemos a dificuldade que é
em Brasilândia hoje, você conseguir alguma coisa para nossos filhos. Eu sou procurado praticamente todos os dias, principalmente sobre laudos. Uma coisa que eu falo aqui, falo na minha casa, não consigo deixar de ajudar uma pessoa, se o pai ou a mãe sequer, sobre esse assunto. Não consigo passar por cima, fingir que não estou sabendo. A gente tem tentado ajudar essas famílias na medida do possível. Sei que a nossa cidade está muito aquém do problema que é nacional hoje. Nossa cidade está muito aquém, poderia estar mais avançado, poderia ter mais profissionais nessa área, poderia estar mais nossas monitoras mais bem preparadas para receber essas crianças, sim, mais, como se diz, vamos tocando, vamos tentando ajudar, né, na medida do possível. Sabrina já falou do nosso evento aqui, já convidou, já estão todos convidados. E dizer também, queria deixar aqui o meu agradecimento ao deputado Busto, que disponibilizou uma emenda parlamentar para o vereador Bracão e para o vereador Felipe Andrade, no valor de R$350 mil para a nossa tão sonhada sala sensorial. Graças a Deus, eu acho que agora sai. Essa sala, para quem não sabe, essa sala é de suma importância para vários profissionais que vão atender essas crianças ativas. Essa sala, se Deus quiser, ela vai ser construída lá na APAI, até mesmo para quebrar esse paradigma de APAI é para criança doida, APAI é para criança que baba. Eu acho que tem que fazer uma junção aí desses profissionais para atender tantas crianças da APAI, como os autistas, TDAH, com todas as crianças com qualquer tipo de transtorno, todas as crianças ativas. Por isso eu vou deixar aqui o meu agradecimento ao vereador Felipe também, que lutou junto comigo e me ajudou a levar essa demanda para o deputado Bosco, e ele disponibilizou essa emenda no valor de R$350 mil. Muito obrigado, deputado Bosco. Solicito ao secretário a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. O presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas Gerais, no uso de suas atribuições regimentais, faz anunciar a seguinte ordem do dia para a ordinária do 6/4/2026. Apreciação e única discussão da emenda número 001/2026 ao substitutivo número 001/2026. Projeto de lei número 001/2026 altera a redação do capítulo do artigo 1 e do parágrafo do artigo 4 do substitutivo 001/BL 001/2026. Apreciação e única discussão do substitutivo número 001/2026 ao projeto de lei número 001/2026 reduz a carga horária do servidor público municipal do município de Brasilândia de Minas Gerais, da forma que especifica e dá outras providências. Apreciação e única discussão do requerimento número 017/2026. Elton Pérez Ferreira. O substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001/2026, de autoria do Poder Legislativo, recebeu parecer favorável nas comissões competentes. E eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do substitutivo número 001 ao projeto de lei número 001/2026,
que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado 9-0. A proposta da emenda número 001/2026 ao substitutivo número 001/2026 ao projeto de lei número 001/2026 recebeu parecer favorável nas comissões competentes. Eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Está em votação os vereadores que forem favoráveis à aprovação da proposta da emenda ao substitutivo número 001/2026 do projeto de lei número 001/2026 que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado 9-0. A proposta da emenda número 002/2026 ao substitutivo número 001/2026 ao projeto de lei número 001/2026 recebeu parecer favorável das comissões competentes. Eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Está em votação os vereadores que forem favoráveis à aprovação da proposta da emenda ao substitutivo número 002/2026 no projeto de lei número 001/2026 que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado 9-0. Neste momento, solicito ao secretário a leitura do requerimento número 017/2026. Requerimento número 017/2026, autoria do vereador Emílio Alves Braga. Assunto: solicitação que menciona local e data Brasilândia de Minas, 6 de abril de 2026. Senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, o vereador que subscreve, nos suas prerrogativas regimentais e legais, requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente ao prefeito municipal solicita envio de projeto de lei para garantir retroatividade da revisão geral anual dos servidores municipais ao mês de janeiro de 2026. Justificativo. A lei número 850/2026, ao estabelecer a revisão geral anual dos servidores municipais, fixou seus efeitos financeiros a partir de sua vigência, de 6 de março de 2026, não contemplando o relativo ao mês de janeiro, como regulamenta ocorrido em exercícios anteriores deste município. Tal medida acaba por não recompor integralmente as perdas inflacionárias do período, contrariando a finalidade da revisão geral anual que historicamente tem sido aplicada desde o início do exercício financeiro. Diante disso, torna-se necessária a iniciativa do Poder Executivo para promover a devida correção, assegurando tratamento isonômico aos servidores e a manutenção da política adotada nos anos anteriores. Assim, diante da justificativa apresentada, solicito dos novos pares a aprovação do referido requerimento para das sessões da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas aos 6 dias do mês de abril de 2026, Emílio Alves Braga. Com a palavra, o autor do requerimento. Oi, presidente. Senhor Emílio. Já foi questionado aqui, né, a respeito do requerimento. Então, eu quero que coloque incluso no projeto do requerimento o vereador Adalto. Inclusive, porque nós fez também, eu fiz, né, não tinha chegado antes, é só o prefeito rever a respeito do retroativo do mês de janeiro, sempre todo ano de costume, quando ele paga no mês de março, às vezes até de maio, vem retroativo a janeiro. Então, atendendo o pedido do servidor público, nós estamos fazendo esse requerimento, cobrando o prefeito esse retroativo. O presidente, eu gostaria também, com a licença do senhor, de todos os vereadores aqui. Hoje, né, ontem faleceu a dona Jovina, uma senhora muito querida no município. Em nome de todos os vereadores e a Câmara aqui, nós desejamos sentimentos para os familiares e que Deus conforte o coração de todos eles nesse momento difícil. Dona Jovina era uma senhora muito querida, sempre gostava de falar
sobre respeito de Câmara, de Prefeitura, ela gostava de estar dialogando isso. Então, os familiares dela recebem o nosso sentimento, que Deus conforte o coração de todos vocês. Coloque em discussão o referido requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento número 017/2026, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado 9-0. Solicito ao secretário que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Presidente, Paula. Quebrando aí. Concedido. Quebrando o protocolo aí. Tem um requerimento aí, eu acho que devia ter ficado sem internet e ele ficou fora da pauta. Conversar com o doutor Fernando, dizer que é possível colocar ele aí verbalmente ainda. Que seria o requerimento que se trata do que nós falamos mais cedo, né, da correção de salário e das insalubridades das ACE e ACS. Eu não sei se ainda é possível. Qual que é o número dele? Exatamente, ficou sem número, porque o doutor Fernando no momento estava sem. Solicito a leitura do requerimento 020, né? 018/2026. O vereador que este subscreve regimentalmente apoiado vem muito respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo tome as providências necessárias para o pagamento do valor retroativo compreendido nos meses de janeiro de 2026 até março de 2026, referente à recomposição das perdas inflacionárias nos salários dos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes comunitários de endemias, ACE, uma vez que os referidos salários são custeados com dinheiro federal, enviado com finalidade única para tal. Solicito que Vossa Excelência verifique a viabilidade do pagamento do retroativo, uma vez que no projeto de lei encaminhado a esta Casa não foi possível colocar emenda de qualquer natureza, pois se tratava de matéria totalmente privativa de impulso do chefe do Executivo. Na mesma linha embasada na Lei Federal número 11.350/2026, artigo 45 da Lei Orgânica, artigo 7º, inciso 23º, artigo 1, inciso 3 e 4, ambos da Constituição Federal e Estatuto do Servidor Público Municipal do Brasil de Minas, artigo 83, e seguintes, solicitar o restabelecimento imediato do pagamento da insalubridade dos ACS e ACE, inclusive pagando o devido retroativo. Em caso de impossibilidade de pagamento, favor informar o motivo e o embasamento legal. Nestes termos, peço a aprovação do plenário e remessa ao Executivo com urgência. Arley Valadares Machado. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento número 018/2026, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que por favor se levantem. Aprovado 9-0. Solicito ao secretário que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Reunião ordinária dos dia 6/4/2026.
Fernandes, Amaruzan dos Reis, Arley Valadares Machado, Edson Fernandes Salles, Emílio Alves Braga, Elton Pérez Ferreira, João Henrique Zica da Rocha, José Carlos Pereira Santana, Luiz Felipe Silva da Andrade, Nerivaldo Alves de Miranda, Sabrina Lúcia dos Santos Oliveira. Agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima reunião ordinária no dia 20 de 4 de 2026. Está encerrada essa sessão. Boa noite.